Peraí. Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui pela Policult. Estamos aqui para entrevistar, né, para chamar para a conversa o nosso querido aqui amigo Hélio Nando Reis Munhais Neto, ou simplesmente Hélio Neto, né? Um cara que se define como um geeker, né, um apaixonado em games, né, Hélio? Com certeza, muito. E muito, né, muito apaixonado em games. Mas diga lá, Hélio, como é que surgiu essa relação entre Hélio e games? Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Márcio, Suiane, é um prazer estar aqui com vocês. A paixão começou desde cedo, né? Na verdade, eu demorei para ter um primeiro videogame. Eu ganhei meu primeiro videogame dos meus primos. Era um Atari. Eles foram para uma geração mais avançada e aí eu herdei. E aí eu comecei a jogar no Atari. Já jogava na casa deles quando ia, né? E tudo mais. E peguei gosto, mas sempre tive uma resistência grande em casa em relação aos games, assim, uma preocupação dos meus pais, na verdade, em relação aos jogos, até porque naquela época o videogame estragava a televisão, né, dava problema, então, assim, não podia arriscar, e uma televisão naquela época não era, né, tão, a gente não tinha tanto acesso como hoje, né, em relação a elas, né. Então tinha essa questão de com cuidado, mas quando eu comecei eu me apaixonei pelos jogos, então sempre que eu podia, às vezes quando não tinha nada novidade em casa, eu jogava na casa de amigos, e isso foi progredindo, eu mantive isso como um hobby pessoal, a partir do momento que eu comecei a ter um dinheiro, trabalhar e ganhar alguma coisa, aí eu comecei a investir mais sério, manter essa paixão pelos games, e veio até hoje, é algo que presente na minha vida no cotidiano, algo que me dá prazer em fazer e que eu, eu gosto de ter esse contato, né, com esse universo aí. E outros, né, eu acho que eu sou meio nerd, então quando a gente é meio nerd, a gente junta um monte de coisa, mangá, né, a questão dos filmes, né, essa questão da cultura geek, né, então junta tudo, vira um bolo maluco e a gente vai que vai. Eu achei interessante, Hélio, você falou assim. Aí o negócio foi ficando sério, eu comecei a ganhar dinheiro e aí eu comecei a investir mais pesado. Como foi esse seu investimento pesado? O que significa que você fez? Como foi que você. Peraí, vou investir pesado, porque isso é sério mesmo. Essa minha paixão aqui de videogame, de jogo, é um negócio É mais. sério. Na verdade, quando eu comecei a investir pesado, eu comecei a comprar o que era mais novo, que eu não tinha acesso, e que meus pais acabavam ficando meio com o pé atrás, mas meus pais sempre assim, eles ficavam por preocupação, mas também era coração mole. Então, assim, eles ajudavam tal, mas sempre eles tinham uma frase que às vezes quando eu tava jogando muito, né, numa fase, pô, você tá jogando muito, sai disso aí, isso aí não dá futuro para ninguém, né, você não vai viver Eu disso, ouvi isso, então. né? Você não vai viver disso, não vai levar a lugar nenhum. Então tinha muito essa questão de que os games eram um passatempo e você tinha que usar com Com moderação, o que moderação. é verdade, tem que se usar com moderação, é um assunto importante, inclusive quando a gente fala de jogos, é saber utilizar, né? Utilizar com moderação, mas tinha muito esse preconceito. Tanto que quando eu tentei fazer a minha primeira faculdade, a minha ideia era fazer uma faculdade de jogos, desenvolvimento de jogos eletrônicos. Era o primeiro, quando eu saí do colegial, era o primeiro curso no Brasil. Ele tinha um semestre só, primeiro curso de desenvolvimento de games. E aí eu falei, eu quero fazer esse curso. Aí meus pais vieram, ó, isso aí é uma promessa, né? Isso aí já tem uns 16 anos já, uns Olha aí, 16 ó, anos. denunciando a idade aí, ó. Já É, tem uns 16 anos que essa conversa né? aconteceu. Olha, isso é uma promessa, não vai garantir para você um futuro, né? A gente não sabe, é muito uma brincadeira. Então, aí me convenceram, lógico, né? Bom, então, né, por uma questão, você ainda muito imaturo, jovem, né? Não vou investir uma coisa que, né, não tem uma perspectiva, e a gente sabe que tem toda essa pressão quando a gente está saindo da escola, do colegial, né?
E aí eu fui para Ciências da Computação, que era um curso que talvez eu poderia, eventualmente, escapar para esse lado, né, futuramente. E aí minha carreira deslanchou para outros caminhos. Eu sempre tive uma questão de comunicação, de gostar de me comunicar, então acabei indo para a área comercial e trabalhando um bom tempo nisso. Trabalhei também com os meus pais na área comercial, né? Até onde aí chegou um momento que eu falei, bom, eu não estou me vendo mais aqui fazendo isso. Eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto da comunicação, eu me sinto bem fazendo isso, mas eu não me vejo nesse segmento, no setor que eu estava atuando. E aí eu pensei muito, eu falei, bom, o que eu gosto? Eu tive umas outras experiências, trabalhei no mercado automotivo, mercado de carros, com acessórios e tudo mais, também gosto muito de carro, mas sempre o games bateu forte. Aí eu fui para o segmento de games, entrei no mercado de varejo, comercial, administrando uma loja, e aí o meu contato aumentou muito e me encontrei e falei, não, eu tenho que estar nesse universo, né? Ó, aproveitar aqui, ó, mandar um abraço aqui pro Carlão, que está nos assistindo. Carlão, fiel seguidor aí, amigão nosso. O Gustavo Pecoraro, Ô, Pecoraro. né, que é no Pecoraro, nosso queridíssimo aluno aí. Tiagão Vale, vulgo vagabundo, tá aí também nos assistindo. Tânia, é um problema, gente. Intimidade nossa irmã Tânia também tá assistindo aí também, né, prestigiando aqui o nosso queridíssimo amigo aqui, Hélio, né? Desculpa interromper aí, pode continuar, Hélio. Eu vou ser mais breve aqui, porque eu falo muito, viu, pessoal? Então pode cortar, porque a hora que eu começo a falar, eu não paro mais. E aí, assim que nós... só que assim, eu sempre tive muitas pessoas envolvidas com educação próximas a mim, né? Então, a minha esposa é bióloga, tal, eu aula, amigos em comum, professores, cunhado, cunhada. Então, eu sempre tive muito envolvido nessa área da educação, né? A Bruna, que entrou aí, também. A irmã Bruna foi sempre uma incentivadora, e a gente sempre conversou muito sobre esse segmento. E aí eu falei, poxa, né, conheci o Márcio, conheci o Thiago, e aí acabou, eu estava mudando uma transição, né, eu estava saindo dessa área comercial, querendo trabalhar com outra coisa, mas ainda querendo trabalhar com jogos, e veio esse link, né, eu comecei a pensar em tudo que eu havia ganho de experiência através dos jogos eletrônicos. Todas as experiências que eu tive no decorrer dos anos em que eu utilizei essa ferramenta e comecei a linkar como eu aprendi certas habilidades e competências que eu aplicava no meu cotidiano, até profissional, e vieram de práticas dos jogos que eu jogava. Então, dos jogos online, a questão da comunicação, né, trabalho em equipe, os jogos online têm esse fator hoje que está crescendo muito, a gente pode até entrar depois falar sobre os esportes. Então, a gente tem essa comunicação, essa questão de saber lidar com pessoas e ter um propósito, né, comum. Então, tudo isso os jogos trouxeram como experiência e eu comecei a enxergar isso e aí comecei a pesquisar e estudar. Comecei a estudar isso, comecei a entender o funcionamento dos jogos no cérebro, neurociência um pouco, as questões pedagógicas, as aplicações no ambiente escolar, né, e como isso estava sendo utilizado. E eu falei, bom, aí tem um mercado em expansão, já identifiquei que era algo que carente, assim, uma coisa que podia ser desenvolvida, que eu gostava e que tinha tudo a ver comigo. Então, pô, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de jogos. Os jogos têm um baita potencial que está sendo pouco explorado atualmente, mas que tem tudo para crescer. A gente pega dados atuais, 73% dos brasileiros tem algum jogo instalado, né? Ou no seu smartphone, ou tem os consoles, o computador, e estão jogando alguma coisinha com um público feminino superior ao masculino, 53% de mulheres, né? Então a gente às vezes fala, jogo é coisa de homem, mas não, né? Não é só jogo não é coisa de homem, não. Então acabou isso. Então é algo que está virando cultural. Então, eu falei, aí já me veio eu preciso ver mais isso, aprender mais.
e eu comecei a estudar, e aí eu falei, bom, por que então não tirar essa experiência que eu tive, né, que foi a minha formação, que os jogos contribuíram, e eu tinha uma maturidade para enxergar isso, como isso contribuiu para a minha formação, e falar, como é que eu não... Então, por que eu não posso levar isso para os jovens? Levar essa experiência com os games para que eles possam, então, vivenciar isso e tirar os aprendizados, e se desenvolver, né, de uma forma colaborativa, né? E aí que surgiu a ideia do game na escola, e aí eu fui conhecendo as pessoas certas, né? O Márcio, o Thiago, né? Já conheci a Bruna, né? A Roxane, que também contribuiu com o trabalho, né? E contribui até hoje. E aí a gente começou a desenvolver isso, né? Tava no papel, foi feito um estudo e falando, vamos colocar na prática, né? Porque é a prática que vai mostrar o que... E aí veio a BNCC, flexibilizando um pouco mais as coisas, veio a cultura digital como uma das 10 competências, né, gerais, e aí falou, agora é a hora de entrar nisso. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver trabalhos parecidos também, tem pessoas que já atuam no segmento e são inspirações para mim, por exemplo, o Francisco Tupi, né, é um cara que é meio pioneiro nesse segmento, trabalhar os jogos no ambiente escolar, tal. Tem o Eugênio também, então tem alguns professores já que, mas eu acho que cada um acaba podendo contribuir. Então, quando a gente fala em educação, a gente está falando de contribuição. Então, a gente está precisando de mais pessoas vindo para olhando para os games com um pouco mais de carinho, né? E assim, é muito interessante a forma que você coloca, como que você levou isso para dentro da escola, assim, que a princípio a gente pensa assim, nossa, que inusitado, né? Jogos, uma coisa assim que a gente já pensa, a gente remete ao videogame em casa, né? Acho que todo mundo brincou de videogame em algum momento, ou em casa, ou na casa de alguém, ou nas antigas lan house, joguei em lan house. Lan house, eu também. Então, lan house. Então, assim, e ver como você trouxe isso de uma forma tão séria, tão pensada para dentro da escola, né? Assim como tudo que a gente oferece dentro do universo educacional. E, assim, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, por um tempo, né? Na verdade, eu já penso nisso há bastante tempo. Como que foi... Eu fico pensando assim, para os alunos, né? Para os seus alunos, para os seus primeiros alunos, para as suas primeiras turmas. Quando você chegou na escola com essa proposta, né? Primeiro, assim, foi fácil chegar numa escola e o projeto ser acolhido, a ideia de trabalhar com games e desenvolver as habilidades, as competências que vocês julgaram necessárias. Foi fácil essa aceitação na escola? E depois, assim, parte dos alunos. Como que foi os alunos de cara? Ah, que massa, né? Vamos só ficar jogando. Ah, não, eu não gosto de jogo, sabe, assim, porque tem de tudo. Como que foi isso? Como foi a chegada disso dentro da sala de aula mesmo, assim, da escola? Tá, vamos lá. Só dar um salve aí pro Arthur. Arthur é aluno. E aí, Arthur? Na verdade, foi um desafio. O maior guerreiro do RPG aí. Deixar aqui registrado que Arthur puxa saco. Mandar um salve também para os alunos do Ismael que estão assistindo aqui, ó. O Alan Gabriel tá assistindo, Gustavo Rodrigues também. Legal, valeu. Alunos do Ismael que gostam de games aí, ó, e atenderam o convite aí, ó. Sejam bem-vindos. Por prestigiar. Na verdade, essa foi uma grande preocupação desde o começo. A partir do momento que eu falei, eu vou estudar isso. Só que eu criei um objetivo inicial, é que eu queria levar os jogos, não os jogos educacionais, os jogos que são desenvolvidos com a função de ser utilizados na educação, na área da educação, né? Que existem conteúdos já pré-definidos. Isso. Então você já tem uma... Eu acho que esse é o ponto, né, Hélio? Não é gamificação do conteúdo, e sim o games dentro do contexto educacional. Exato, não é nem gamificação, então aí eu vou explicar um pouco melhor. Então a gamificação, quando a gente fala em gamificação, é você utilizar as mecânicas que os jogos se utilizam, né, para tornar aquele conteúdo que você quer transmitir mais atrativo. Então você vai definir então uma certa mecânica com regras, né, tendo um desafio que seja tangível.
e vai proporcionar e vai trazer o aluno para essa interação, para ele brincar dentro dessa interação, né? Mas com o objetivo claro de passar aquele seu conteúdo, né? Então você está gamificando, né? Você está pegando algum conteúdo que você quer transmitir e você está usando mecânicas que os jogos utilizam, né? Então, começo e fim, as regras do jogo de uma forma geral, todos os componentes do jogo, a parte, né, de dado, né, tudo que envolve, por exemplo, o jogo, roleta e tudo mais, para passar um conteúdo que você já tem em mente que você quer transmitir. Então, quando você gamifica, você faz esse processo. Os A gente jogos... tem até muitos sites, né? Hoje em dia tem até bastante sites de sugestões de atividades, assim, nesse sentido, de ilustrar algo que já está sendo trabalhado. Exatamente. Então, assim, tem bastante professores que já usam gamificação, tem bastante conteúdo sobre gamificação, livros, então já tem alguma certa literatura sobre o assunto e como aplicá-la, né? E aí tem os jogos também educacionais, são jogos que normalmente eles já são encomendados com um propósito, né, para ser utilizado na educação. Então você já chega, por exemplo, a disciplina de matemática, eu quero trabalhar um conceito X, e aí eu queria através de um jogo, então aí vem alguns estúdios, existem estúdios dedicados a jogos educacionais que vai desenvolver aquele conteúdo para ser utilizado em sala de aula, né? E aí tem os jogos convencionais, os jogos que a gente joga quando está em casa, quando a gente pega o celular e está esperando uma consulta e tudo mais. A minha ideia desde o começo era utilizar esses jogos, porque eu via nesses jogos maior apelo, e os jogos eles têm algo que a gente chama, eles proporcionam algo que a gente chama de flow, ou fluxo. Né? Então, através das mecânicas balanceadas e estudadas que um jogo tem, né? Então ele tem um desafio na medida, ele te recompensa, ele te dá uma recompensa por um estágio, né, que você avança, ele te dá uma sensação de superação, né? Ele proporciona que você acesse um estado que chama flow, que é como se você tivesse em um foco absoluto naquilo. Então, quando vocês já devem ter percebido isso, quando vocês perdem a noção do tempo, vocês estão fazendo uma coisa que vocês gostam muito, e de repente vocês falam, nossa, passou 2 horas. Vocês provavelmente estavam no estado de flow. E os jogos eletrônicos, eles têm essa característica, principalmente os jogos comerciais. E isso é intencional. Os jogos usam uma série de estratégias no desenvolvimento, no design do game, né? No game design, ele tem essa característica. Ele quer proporcionar o flow ao jogador, porque isso vai prender o jogador no game e vai fazer com que ele consuma aquele jogo por mais tempo, eventualmente gastando e tudo mais. Então, quando você traz os jogos nessa situação, você permite isso, né? Então, eu queria os jogos convencionais porque eu sei que os jogos eles encantam mais, né? E a ideia era utilizar os jogos então como ferramenta, mas seria difícil, porque aí você imagina, você não quer usar, você não está gamificando exatamente, apesar da gente usar gamificação mesmo com os jogos. Você não está usando um jogo já com um propósito bem específico educacional. Você está pegando um jogo X que você joga em casa, que os alunos jogam, e você quer colocar na escola. Esse pessoal deixa jogar em casa, já está jogando em casa. Né? Então, já era um conceito que a gente sabe que ia enfrentar uma resistência. Então, foi feito o quê? Todo um processo de estudo e entendimento, foram montados planos de aula para exemplificar como isso poderia ser realmente executado dentro do ambiente escolar. E o mais importante, quando a gente começou, era assim, só software livre, só jogos gratuitos, coisas que não fossem trazer não fossem necessário nenhum tipo de investimento, para que assim, né, seria mais fácil de conquistar, talvez ter essa abertura, né? Então a gente eu acabei, com a ajuda dessas pessoas que eu já mencionei, montando esse material, criando esse conceito, e aí a gente se baseia em Piaget, né, Vygotsky, esses caras aí que são, né, não sabem quase nada, né, mas que
É isso que eu ia falar, Tudo né? bem. Que quando foi feito o plano, né? Onde a gente foi beber, né? Muita gente pensa, isso é totalmente novo, totalmente estranho, a pedagogia, né? A área de educação, não. A gente foi beber nos clássicos, né? Fomos em Piaget, na pedagogia da autonomia, em Vygotsky, né? É, não, Piaget não, desculpa. Paulo Paulo Freire, Freire. na verdade, Paulo Freire, primeiramente Piaget, depois Vygotsky, Dewey, fomos também em Dewey também, né? Então, assim, os clássicos foram os que deram embasamento, né, para a construção teórica. Então, assim, Sim. né, até lembra até hoje do almoço no famoso português, né, famoso bar do português, em que o Hélio fez a proposta e a gente senta, beleza, vamos tocar o barco. Verdade, foi mesmo. A gente se criou lá a base, falou, ó, a gente tem uma base aqui, dá pra gente explorar, né? Agora vamos colocar em prática, vamos unir as coisas, né? Mandar um abraço também pro Pecoraro, esse aluno também tá no coração. Uh, Oi, oi, oi. todos, né? E, e aí a gente falou, vamos para cima. E aí a gente conseguiu a primeira reunião e mostrou, olha, a ideia é essa. Vocês querem fazer um piloto, né? Vamos fazer um piloto, algo para testar, um curso extracurricular, uma coisa para oferecida no contraturno. E a gente vê. E aí, lógico, a gente levou dados. A gente tem 73% das pessoas jogando. A gente tem a maior faixa etária de jogadores de 25 a 35 anos. Ou seja, são os novos, os jovens virando adulto e as novas Hélio, famílias vão sair daí. Então, esse pessoal vai começar a ter filho que vai crescer nesse meio. Fala. Hélio, eu queria agora, né, já que você tocou, tangenciou esses dados, queria que você explicasse aqui para o nosso espectador um pouco sobre o mercado de games hoje no Brasil, né? Como que esse mercado, né? Como que esse contexto do mercado inspirou você também a pensar nos games na educação, né? Você falou da parte educacional, né? Da contribuição educacional do games, mas eu quero agora que você fale sobre o mercado em si. Tá. A gente pode falar do e-games, enfim, pode viajar aí. Vamos lá. Então, assim, depois dá até para a gente falar um pouco mais sobre a aplicação na educação, a gente entra com mais detalhes, mas quando a gente montou esse material, a gente falou, né? E eu vivo esse mundo, né? Eu consumo ele muito, assim, muito não, porque depois que você vira adulto, você tem muitas outras obrigações, mas eu acompanhava, era algo que eu tenho prazer em ler os sites de games, saber o que está acontecendo no universo e tudo mais. E aí você viu a expansão dos games, né? Então aí você pega dados até globais, hoje o game, a indústria de entretenimento mais forte do mundo. Então, você junta cinema e música, você não tem o faturamento anual que os games têm, né? Você pega aqui no Brasil, a gente tem a população, o número de smartphones é maior do que o número de habitantes, né? E o que é comumente baixado nos smartphones? Os jogos. A gente tem uma infinidade de jogos free to play, né? Porque passa tempo mesmo. A gente tem dois tipos de jogadores: o casual e o que se denomina o hardcore, o cara que joga com mais paixão, intensidade, né, leva mais a sério talvez a brincadeira. Mas mesmo assim, a gente tem então muitas pessoas utilizando essa ferramenta que são os jogos, né? E a gente tem um mercado crescente com números, um crescimento de 2 dígitos anualmente. Então, ou seja, e a gente vive num mundo conectado, né? A gente vive essa questão da cultura digital e tudo mais. Então, assim, isso tem tudo a ver com o momento atual, tudo a ver com, né, a atualidade e tudo a ver com o que as escolas precisam buscar agora, né? Justamente trazer assuntos pertinentes que realmente conversem com os jovens. Então, nada mais coerente do que os jogos começarem a fazer mais parte disso, porque a gente viu que os jogos, então, através desse mercado, ele está presente. Aí a gente entra nesse novo segmento, que é um segmento um pouco mais novo, que são os esports, que são os jogos eletrônicos de uma forma competitiva. Assim como a gente tem as ligas de futebol, basquete,
os esportes tradicionais, os esportes vieram para tornar, para regulamentar, para oferecer campeonatos, torneios com premiações e transformar isso em profissão. Então, hoje, da mesma forma que um jogador de futebol é um profissional da bola, né, um de basquete também, tudo mais, o jogador de videogame é um profissional digital, né, do esporte digital, E aí, esse segmento deu um boom. Ele simplesmente explodiu no mundo inteiro. Hoje, no Brasil, a gente tem um mercado consumidor de esportes tão grande quanto de basquete. Então, a gente tem futebol no Brasil, futebol, vôlei, basquete. Então, o basquete é o terceiro. Então, quer dizer, o esportes já está ali, com o terceiro, crescendo a passos largos. Então, tudo indica que a gente vai ter cada vez mais esse mercado, esse conteúdo vinculado e sendo transmitido. A gente tem Sport TV, esporte interativo já transmitindo campeonatos, a gente tem premiações super elevadas nos campeonatos, né? A gente está falando de milhões de dólares, né? E então a gente vê que hoje a molecada que está indo para a escola, o que ele quer ser hoje? Jogador de futebol? Ainda tem os que querem ser jogador de futebol, mas muitos deles querem ser ou youtuber, ou um jogador profissional de Fortnite, e assim por diante. Então, todo esse movimento da indústria, o crescimento no Brasil, a chegada dos jogos free-to-play, o esporte se popularizando, mostra que a gente fala de o game está virando algo cultural, né? Está se enraizando na sociedade. Então, só que ainda existe o quê? Muita desinformação sobre os jogos. Existem muitos pais, existem muitas pessoas que ainda olham os jogos de uma forma torta, que ainda desdenham desse universo. Então, eu acho que só que ele está aí, presente. E se ele for mal utilizado, ele também causa danos, causa prejuízos. Então, a gente está vendo que ele está sendo super utilizado, que as pessoas ainda estão negligenciando, não estão se informando. Então, a gente juntou esse fato também. Onde é o lugar que a gente debate, onde é o lugar onde a gente busca difundir conhecimento? É na escola. Então, se os games fazem parte da sociedade, eles estão virando algo cultural porque eles não estão na escola, né? Então, a gente bateu nesse ponto. Então, tinha mais dados para reforçar esportes, massificação, né, e tudo mais. Então a gente juntou todo o pacote, né, todas as informações e falou, vamos lá. Agora a gente tem bastante informação para passar, né, e debater. Então uma das coisas que a gente bateu na tecla, eu bati na tecla quando eu entrei na reunião e tudo mais, foi, a gente precisa discutir isso, a gente precisa falar de limites também. É gostoso jogar, eu amo jogar videogame, mas tem que ter limite. Né? A gente precisa falar de uma utilização saudável. É um ambiente virtual extremamente tóxico, como qualquer rede social. Né? Extremamente perigoso, que precisa ter um direcionamento. Então, por que não usar os jogos que já têm uma aceitação grande para tratar de temas que são pertinentes? Então, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok são redes perigosas para a juventude. E muitas pessoas ainda não têm o domínio. E os jogos têm as mesmas características. Então, a gente pode abordar com os alunos, né, usam das mesmas ferramentas de comunidade e compartilhamento, né? Então, a gente pode usar desse ponto de partida para discutir todas essas outras redes, né? Aí entrando na cultura digital, né, de fato, que é um tema tão importante e que a gente precisa conscientizar os jovens, né, de como se portar, de como utilizar essas ferramentas com cuidado, preservando a sua integridade, a sua saúde, com ética, né? Então, a gente dá o pontapé inicial pelos jogos e vai longe. E aí a gente abre o leque, né? Abre o leque. E aí, e aí você falou como foi com os alunos, né? Ou você quer perguntar alguma coisa? Não, pode terminar, eu pergunto pra... Bom, aí a gente vai aprendendo no dia a dia. Com os alunos, quando a gente
leva a ideia dos games na escola, é uma festa, né? Principalmente aqueles alunos que gostam da modalidade digital, principalmente, né? Que foi o foco inicial onde o trabalho foi feito. Inicialmente foi embasado, tudo mais. Eu me debrucei mais. E apesar de gostar de jogos de tabuleiro, de carta, e hoje isso ser parte é parte do processo do que a gente faz, né? Os jogos de tabuleiro, os jogos de carta e tudo mais. Mas quem gostava ficou doido, falou, não, vamos fazer esse curso. Tanto que a gente tinha uma limitação de vagas e a gente preencheu todas elas. Então, a gente teve um cuidado inicial de falar, olha, vocês estão aqui, né? A gente vai jogar, a ideia é que a gente use os jogos, mas a gente não vai jogar por jogar. Porque jogar por jogar, vocês podem jogar em casa. A hora que vocês chegarem em casa, sentar lá, acabou a tarefa, as obrigações do dia a dia, vocês vão lá e jogam à vontade. Aqui a gente tem todo um material preparado, ó, coisas que a gente precisa debater, né, que são importantes. Então a gente não pode, às vezes a gente vai precisar ter um pouco de foco. Vamos vivenciar essa experiência, né? O jogo ele entra como um facilitador, como uma ferramenta mesmo. Então a gente vai utilizar ele, mas a gente vai além. A gente vai conversar, a gente vai se perceber, a gente vai sentir, a gente vai. E aí a gente vai pensando essas coisas para vocês começarem a tomar consciência de tudo isso. Então no começo foi difícil para alguns, mais fácil para outros, mas com o tempo eles foram entrando no ritmo e foram entendendo qual era realmente o fato e qual eram os objetivos que a gente tinha por trás de tudo. Mas às vezes é um desafio, né? Quando chegou no Fund 2, quando era o extracurricular, onde é composto por mais alunos do médio, era mais tranquilo. Quando a gente chegou no Fund 2, eu cheguei no Fund 2, aí é um terreno mais perigoso, né? Você tem que ir com mais calma. Mas também tem funcionado assim, a gente aprende todo dia e tem dado super certo. Os alunos do Fund 2, aí é outra realidade. Eles pegam os alunos do sexto ano, nossa, eles acham que agora, meu, quem vai jogar? Professor, vamos jogar agora, e o professor joga também, vai jogar com a gente. Opa, a primeira aula é sempre, ó, não é jogo pelo jogo, vamos com calma, vai ter conversa, tal, vai jogar, pô, vamos jogar, cara. Eu também quero. Mas calma lá, não vamos com toda, não é jogar igual você joga na sua casa. Fique ciente disso. Senão nem estaria aqui na escola, assim, não daria, a gente não teria conseguido essa permissão. Então, vamos com calma. Então é um trabalho um pouco mais delicado com o Fund 2, principalmente sexto e sétimo. Sexto e sétimo é um trabalho diferenciado. A partir do oitavo já tem mais maturidade, você já consegue, os alunos já têm mais essa visão, eles já veem mais, o debate acontece mais naturalmente, as questões são levantadas de forma um pouco mais natural. Então foi mais ou menos assim, mas assim, a empolgação foi gigante. Agora, teve resistência também, e aí é onde vem o aprendizado. Então, opa, tem gente que não gosta de jogo digital. Então assim, como é que eu vou fazer com essa pessoa, né, para convencer esse aluno, para convencer ele a dar uma chance para o jogo digital, né? Como é que eu vou conquistar ele chegando com uma proposta de algo que ele já tem uma certa aversão, tipo, uma aversão, eu não quero saber. E aí eu falei, eu gosto de jogo, eu não gosto de só jogos digitais, eu gosto de jogo. Então eu fui expandir os horizontes. Então, vamos lá, jogo de tabuleiro, jogo de carta, vamos trazer outros jogos que encantem, né, que tragam a esses alunos e que a gente crie, ele consiga enxergar o propósito para a hora que chegar um jogo digital, que ele tem uma certa resistência, para que ele possa dar uma chance de uma forma um pouco mais natural. Então eu fui aprendendo, fui sentindo, e aí você vai moldando isso constantemente, né? Constantemente. Então foi isso. Eu falei que eu falo bastante.
Hélio, e esse ano especificamente, né, por conta da pandemia, isolamento social, eu acho que todo mundo procurou algum game. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, precisou do game, nem que seja como uma fuga, como, né, como um lazer, Sim. como espera como aquela espera lá na sala do dentista, digamos assim, né? E para vocês, assim, que vocês continuaram desenvolvendo esse trabalho do games na pandemia, você acha que mudou alguma coisa? Mudou muito. Foi começar do zero de novo, de certa forma, em alguns aspectos, mas com oportunidades, com experiências que foram muito gratificantes. Então, primeiro que a gente, quando chega ao cenário da pandemia, a gente tem que entender que os alunos em casa, cada um tem uma realidade. Então, cada um tem um equipamento distinto. No colégio, você tem uma sala de informática com 20 computadores iguais. Então, você sabe o que te espera, você sabe o que você pode fazer, ou você tem jogos de tabuleiro onde você tem uma quantidade para atender todos os alunos, ou você tem, e assim por diante. Em casa, não. Em casa tem um aluno que assiste aula no celular porque o pai está trabalhando no computador, no notebook, né? Tem um aluno que tem internet de 200 mega, tem um aluno que tem internet de 1 mega. Então você tem que começar a fazer um direcionamento, um planejamento, levando todas essas variáveis em consideração. Então foi um desafio bem grande, mas ao mesmo tempo trouxe soluções muito prazerosas de realizar. Né? Então, vamos lá, vamos aos exemplos, porque eu acho que também a gente fica falando muito do que é, sem dar exemplos, é até difícil de visualizar, né, o trabalho em si. Então, com o nono ano, que são alunos mais maduros, eu me baseei o quê? O que é uma febre hoje? Streaming de jogos, né? Então, os jogos, hoje a molecada assiste horas a fio, passa o tempo na frente do computador, do tablet, do celular, assistindo outras pessoas jogarem. Então eu falei, bom, o que eu vou fazer com o nono ano? Eu vou trazer um jogo com um tema legal para a gente explorar e eu vou usar essa temática de streamar a gameplay. Então eu vou estar jogando no computador, eles vão interagindo comigo, conversando, e a gente vai compartilhando o que a gente estiver vendo. E eu vou, lógico, vou pensando algumas coisas, vou jogando algumas coisas no ar. E aí eu escolhi o Game Grease. Game Grease é um game indie, e o assunto dele, ele aborda o luto, né? As 5 fases do luto. Fantástico esse jogo, fantástico. É um jogo sensacional. E ele tem toda uma direção artística, e a forma que ele é concebido, você não entende do que se trata no começo. Você você tem só os inputs da questão gráfica, né, do som, né? Então, quando você começa o jogo, é uma série de quedas, né? Aí você vai lá para baixo, né? Cai num limbo, né? E aí você começa a sair daquele lugar, chega numa área vermelha. Então quer dizer raiva, né? A hora que a gente perde alguém, a gente tá com muita raiva. E a gente foi experimentando isso junto com o nono ano. E aí foi muito engraçado e muito legal ver as considerações que eles foram fazendo no decorrer do jogo, né? A leitura que eles faziam, como eles relacionavam cada momento, aí vai mudando as cores, cada cor representa uma coisa, né? Os cenários, como eles iam relacionando os acontecimentos do jogo com com as emoções, com o que eles falavam, nossa, o que está acontecendo com essa personagem, né? Ela tá triste. E aí, assim, a gente foi produzindo conteúdo, né? Algumas simbologias, algumas aparições no jogo, né? O que vocês estão sentindo quando isso acontece. E aí a gente foi explorando bastante essa questão através do Grease, né? E foi uma experiência incrível. E aí, no final, tem um fechamento, né? Não vou dar o spoiler aqui, como um bom gamer, não posso fazer isso, mas tem todo um encerramento mostrando a causa né, de tudo isso e tudo mais. E foi muito legal. E aí eu pedi depois que eles produzissem
E aí eu dou liberdade, na verdade. Olha, produzem o que vocês quiserem para falar o que vocês acharam da experiência, da vivência, como isso impactou, o que vocês sentiram. Quer gravar um vídeo, um áudio, fazer uma HQ, desenhar, escrever um texto, encontre a forma de se expressar que você quer utilizar, né? E faça. E aí fizeram e saíram textos maravilhosos, reflexões fantásticas, né, em relação ao tema e desabafos no meio da conversa, compartilhar experiências e a gente escutando e compartilhando as minhas também em relação a perdas e tudo mais. E foi muito gratificante ver o resultado final e como eles ficaram satisfeitos. Então isso foi algo que surgiu por causa da pandemia, que era uma coisa que eu não inicialmente eu nem pensava em fazer. Era muito mão na massa, todo mundo jogando, todo mundo experimentando e a gente depois debatendo, trazendo situações que aconteciam durante a gameplay. Já no curso extra, isso foi no nono, já no curso extracurricular, a gente chegou num ponto onde estava todo mundo muito cansado por causa da pandemia, né? Todo mundo em casa há muitos meses já, estavam os alunos sentiam um desgaste, né, neles, e aí a gente veio com uma ideia de fazer um evento de games. Vamos fazer um evento de games? Com campeonatos, com algumas modalidades. Eu falei, vamos, né? Vamos, vocês, enquanto turma, desenvolvam a ideia, o que vocês querem fazer, montem o projeto, e a gente começou a trabalhar nesse projeto. Então a gente fez pesquisa com os alunos para saber o que eles queriam jogar. A gente também teve todo um cuidado e debateu bastante a questão da inclusão. A gente tem que oferecer questões, tem que oferecer modalidades que possam ser desfrutadas por todos os alunos. Então a gente debateu inclusão, né, acessibilidade, a gente debateu um ambiente seguro online, com regra, a gente fez todo uma infinidade de regras, um site com regras de bom comportamento, de fair play, onde todos os alunos estudaram. Eles estudaram as ferramentas para fazer a transmissão, eles aprenderam a operar as ferramentas, eles organizaram tudo, a parte de divulgação, premiação, a gente conseguiu prêmios de parceiros. Então a gente fez todo um trabalho, meio que, de certa forma, primeiro foi feito um projeto onde eles tiveram que entender toda a estrutura, né, primeiro de se organizar, né, os objetivos, né, o escopo, tudo mais, a organização, né, a obtenção de conhecimento e a aplicação. E foi muito gratificante, né? O colégio se mobilizou, as inscrições foram muito legais, foi super saudável, teve problemas que eles tiveram que contornar, entendeu? Ao vivo, são coisas que eles foram. E aí depois a gente fez um bate-papo falando sobre os ganhos, falando sobre a experiência, né? E aí, tipo, teve aluno que ressaltou como foi importante a questão de lidar com pessoas que ele não conhecia, de organizar e de lidar com aquele grupo de pessoas que ele não tinha contato, e como ele, né, acabou percebendo como atuar, né? E que ele ia ter que lidar com certas indagações e posicionamentos que poderiam ser problemáticos, e como sair, como lidar com essa situação. Teve aluno que falou que, poxa, eu realizei um sonho de narrar, tipo, me fez muito bem, me trouxe uma energia. Então a gente teve um dos alunos que falou, cara, a narração, eu estava me sentindo muito mal nos últimos dias, na hora que eu entrei, aquilo que eu conheço, eu comecei a narrar, nossa, eu me encontrei. E ele se encontrou. Você assiste a narração dele, é espetacular. Parece um profissional narrando o jogo. E aí você fala, são profissões que existem hoje, né? Existe o narrador de jogos eletrônicos, o cara que recebe para isso. Existe o cara que trabalha no marketing. Existe o cara que trabalha com toda a parte de transmissão. Existe as pessoas que estão na parte da promoção, da parte comercial, de procurar parceiros. Então, assim, é um campo que permite hoje a gente explorar ele tem diversas camadas e segmentos, setores que você pode acessar, e com essa brincadeira a gente mostrou um pouco disso e alguns alunos ali se encontraram bom, foi super positivo. Então, assim, e um ganho real para eles, né? Toda essa experiência foi um ganho real
na prática, né, a partir dos jogos, a partir de algo que eles gostam e que eles viam como um passatempo, um hobby, e extrapolou para algo maior que isso, que pode futuramente virar uma profissão, virar um... Tem um aluno que é o Pecoraro mesmo, tá aqui assistindo, não sei se ele está ainda, ele quer ser psicólogo, né, e ele almeja ou esportes ou esporte tradicional. Assim, você pode ser um psicólogo de esportes, você pode trabalhar dentro de uma organização de esportes eletrônicos com os jogos, onde você sabe tudo que está acontecendo, você entende aquele universo porque você cresceu, você gosta daquilo, só que você tem uma função específica lá, extremamente importante, que é aí que a gente vai entrar em uma das bases do game na escola, que a gente usa hoje, que é a educação socioemocional, a questão, uma das questões que eu particularmente me debruço mais, que eu mais gosto de trabalhar com os jogos. Muito bem, muito bem. Mandar um abraço aqui para Cristiane, que está assistindo também. Cristiane Moser. Traz a Gabi e a Letícia aí para assistir também, Cristiane. E Hélio, e você vê que na área de educação, você vê que o games cada vez mais ele está sendo inserido, ele está ganhando espaço, está quebrando barreiras dentro da educação. E como que você vê o debate da sociedade com os games hoje? Está muito melhor do que antes, porque igual sempre quando há algum evento trágico, né, na sociedade, o primeiro a levar a culpa são os games, né? O caso daquele rapaz que entrou no cinema lá no Morumbi Shopping e atirou em um monte de gente, culpou-se os games primeiramente, né? Teve até um grande debate, isso há 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás. O caso de Realengo também, né, do menino que entrou na escola, o caso de Suzano também reviveu, né? Você vê que está tendo já uma mudança, já é exato, com o baile. Você vê que já há uma mudança na perspectiva sobre os games, sobre dentro desse debate, ou você ainda vê que não, ainda tem muita ingenuidade sobre esse debate? Tem muita desinformação, tem muita gente ainda que tem uma resistência, um preconceito principalmente com os jogos mais violentos. E aí esse ano eu achei que devido à pandemia, o isolamento, também houve um aumento, a Suiane falou inclusive, agora na pandemia muita gente procurou um jogo, e houve um aumento gigantesco do consumo, e algo perigoso também. Então a gente entende que tem resistências, muitas, os pais ainda resistem muito, ainda mais porque estão vendo os filhos jogarem mais, ainda mais agora, e aí eu propus um trabalho, esse ano eu propus um trabalho a ser desenvolvido do 6º ao 9º. O 6º era benefício dos games, benefícios, o 7º era os malefícios, o 8º eram os jogos no ambiente escolar, e o 9º era toxicidade e assédio no mundo dos games. E a ideia da proposta desses trabalhos é que eles trouxessem as informações, fizessem um levantamento acadêmico, tal, os artigos e tudo mais, também debatessem a situação, trouxessem possíveis aplicações e soluções para os problemas encontrados, né? E foi espetacular os resultados. E aí a gente depois, no final do ano, agora no fim do ano, 2 semanas atrás, eu selecionei alguns trabalhos de cada turma para serem apresentados para as demais turmas, e a gente teve coisas incríveis. Então, assim, e aí a gente discutiu muito essas questões, e a gente abordou muita coisa que é fruto da desinformação. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos jogos violentos, primeiro, existe uma classificação indicativa para os jogos, entendeu? Essa classificação indicativa, ela é estabelecida através de psicólogos, pedagogos, entendeu? Pessoas capacitadas para entender o impacto que o tipo de conteúdo pode oferecer para uma mente em desenvolvimento. Eu acho que é o mesmo debate que tem para programas de TV, né? Acho que o mesmo debate que uma família tem sobre qual programa de TV que o filho possa não assistir, acho que deve ter também para os games, né? Qual game que está adequado para aquela faixa etária e qual que não está.
Exato. Então, um primeiro aspecto a ser levantado é, bom, está sendo respeitada a faixa etária? Né? Como é que você está lidando com isso? Você entende o que aquele númerozinho na caixinha do jogo representa? Né? Então, é informação que precisa ser passada. Outro fato, normalmente a violência, quando ela acontece, e ela pode sim, talvez ter um impacto dos jogos, normalmente ela tem toda uma questão psicológica por trás, né? Então, normalmente essas pessoas que estão envolvidas nesses massacres, elas já tinham uma questão, por exemplo, Suzano, ele sofria bullying, né? Ele tinha uma situação difícil em casa, ele já tinha um amparo deficitário, né? Um amparo problemático em relação às questões psicológicas, né? E aí você é bombardeado com um jogo que não é para sua faixa etária muitas vezes, né? É lógico que isso pode te trazer algum impulso, algum pensamento que não é positivo, assim como um filme, como uma série, né? Como uma música, ou como alguma coisa que pode startar um gatilho. Você já não está bem, né? E aí isso vai ser um gatilho para você. Então é esse tipo de coisa que tem que ser conversado, que tem que ser passado sobre os jogos, né? Existe uma série de cuidados que já são tomados, existe uma série de recomendações de tempo de uso, né? A questão do vício já é tipificado, o jogo como uma doença, o vício, né? Existe uma série de questões. Vai dormir 2 horas antes, já para, já desacelera. Uma série de recomendações que a gente precisa e a gente acabou, dentro dessas propostas, discutindo tudo isso e apresentando para os alunos essa informação e conscientizando eles, né? Então, levando esse conhecimento, né? Agora, normalmente o que chega é o seguinte: não, isso não é bom, para de jogar. Não, eu não quero que você jogue isso. Mas por que não? Porque eu não devo jogar isso. Ou, eu não. Ó, deu o horário, chega. Acabou. Mas por que acabou? Por que eu não posso jogar mais? Assim, precisa vir as explicações, precisam ver o motivo, né? A questão da liberação da endorfina que os jogos trazem, toda essa questão do estímulo, você precisa dar as telas, né? A gente sabe que você ficar com a tela, deitar e ficar com a tela na mão, você não vai dormir, mas você tem uma explicação científica sobre isso, por que isso acontece. Então, passar esse conhecimento para os alunos, para eles entenderem por que eles estão sendo limitados, para eles entenderem por que eles têm que tomar cuidado, porque eles entenderem porque eles têm que fazer outras coisas durante, não só jogar. E até para jogar bem, eles têm que desenvolver outras habilidades e competências que demandam outras interações. Atividade física. Um aluno saudável, que come bem, que pratica algum tipo de esporte, ele vai desempenhar melhor o seu jogo, né? Então, é esse tipo de conhecimento que é preciso ser levado e difundido, não só entre os alunos, sim, entre eles, muitos deles já têm esse conhecimento, mas entre as famílias, né? Então, acaba sendo também tendo muita resistência, mas existem formas de combater, que é a informação, como qualquer coisa. A informação é a chave para a gente poder desmistificar uma série de coisas e tudo mais. É quando a gente tem desinformação sendo replicada, que hoje a gente tem muito disso, né? A gente tem diversos outros assuntos onde a desinformação está vindo aí e está criando problemas que a gente não tinha mais, como, por exemplo, as vacinas, né? Agora a gente tem uma questão de pessoas resistentes a tomar vacinas. A gente vê a campanha, eu acho que teve agora, de vacinação que foi uma das campanhas que teve um resultado meio baixo dos últimos tempos. A gente tinha sempre uma vacinação acima de 90%, ficou em 80% e alguma coisa. Então a gente está vendo esse tipo de coisa por causa da desinformação, e aí vem essa questão justamente de fake news, coisa que a gente consegue abordar também com os games, né? Porque está tudo vinculado a esse ambiente digital aí e tudo mais. E era isso, eu me perdi. Tem mais alguma coisa que eu vou falando e... Mas é legal assim, que você tocou aí, assuntos que há 100 anos já não eram mais debatidos, já era fato, né? Estão retornando, né? Retornam, né? Que parece algo meio cíclico, né? Algo meio... Exato,
Então a gente vê que o game sofre de desinformação, como outras coisas, né? É que agora desinformar virou moda, né? Então, em vez de informar, você tá lá jogando contra, né? Então... E outra coisa também, Hélio, vamos lá. Sobre a questão de formação, tudo. Há um tempo atrás, né, o ambiente do games era conhecido pela toxicidade, né? Era um ambiente assim que sem lei, né? Onde ocorriam casos de machismo, assédio, homofobia, racismo, né? Como que você está vendo essa mudança? Já está tendo um movimento de mudança no ambiente dos games, né? Tanto na produção dos games, né, onde as personagens femininas, as femininas não são tão objetificadas e sexualizadas, né? Assim como exigência do comportamento também da comunidade game, né? Já está sendo que já está mudando. Como é que você vê esse panorama aí? Como é que você analisa esse panorama? Eu vejo como é um começo tímido, mas um começo, e precisa começar de alguma forma, mas a gente tem ainda dados bem alarmantes. Então, assim, 100% das meninas que têm um tempo de jogo acima de 25 horas por semana, se eu não me engano, eu preciso levantar os dados, me desculpa se eu estiver falando besteira, mas tem uma quantidade de horas por semana, 100% delas já sofreram algum tipo de assédio. 100%. Durante o jogo online. Então, muitas vezes os pais nem sabem que isso está acontecendo dentro desse ambiente. Eles acham que os filhos estão seguros e protegidos. E não necessariamente estão. Assim como no Instagram também não estão, no Facebook e em todas essas outras redes que a gente tem acesso hoje, fazem parte do nosso dia a dia. Mas não estão. Os games também. Né? Então, assim, só que ao mesmo tempo a tecnologia permite que isso aconteça, mas ela permite que isso seja combatido. Então a gente vê movimentos femininos, né, de meninas que estão se organizando, ou para formar grupos só de meninas para jogar entre elas, ou para difundir, passar informação, conscientizar as pessoas. E quando a gente traz o game para a escola e a gente fala sobre isso, a gente está conscientizando esses jogadores, esses meninos, né, que muitas vezes replicam o comportamento que eles estão vendo de outras pessoas, né, a ter consciência, a pensar, opa, peraí, tá certo, né? Não tá legal, né? E aí é uma coisa que começa a agir para falar, opa, segura a onda, amigão. Né? Então, tem um movimento sim, as desenvolvedoras, elas estão começando a entender a importância disso, porque também começa a mexer no bolso, às vezes, toxicidade e tal, começa a existir uma perda de jogadores, porque o cara entra para jogar, para se divertir, e ele não consegue, ele é atacado, ele é diminuído, ele é ofendido. Então existe um movimento dos publishers, né, sobre esse tema. Então ferramentas que recebem denúncias e que apuram isso para banir esse jogador, né? Mas é muito difícil. O ambiente digital ele é complicadíssimo, né? Mas o que eu acho que falta, se você perguntar o que eu acho que falta, é educação. Falta esse tema ser abordado de uma forma mais ampla. A gente sabe que, de uma forma geral, não só nos games, mas de uma forma geral no ambiente digital, esse tema precisa estar mais difundido, ser mais debatido, ele precisa estar, talvez, sendo vinculado campanhas em relação a isso na televisão, em meios, né, digitais, para que isso comece a entrar em pauta, virar um debate, a gente possa trabalhar o tema e conscientizar aí os jovens e os mais velhos que têm essa prática a entender que isso está errado, né? Que não é aceitável mais. Né? Então, tem as mecânicas que os jogos estão implementando, mas eu acho que ainda falta muito educar a comunidade, trabalhar com a comunidade para criar isso, para criar essa consciência. Mas está caminhando. Assim, Temos aqui uma pergunta aqui da nossa amiga Bruna Macedo. Hélio, como o game ajuda os alunos de inclusão? Qual é o movimento que você percebe em relação à melhora de diferentes aspectos, desde a aprendizagem de um conceito ou uma melhora na interação social, por exemplo? Tá. Cara, essa área é uma grata surpresa, tipo, é algo muito legal de se ver. A gente tem alguns alunos de inclusão, tanto no Fundi 2 quanto no extracurricular no médio. São alunos que eles
normalmente já tem um consumo alto de telas, né? E a gente acaba também usando esse momento para reflexão, mas são alunos que se dão muito bem com esse meio, e a gente repara que eles gostam e eles se identificam tanto, eles se sentem tão à vontade, né? Muitas vezes se sentem mais à vontade ali na frente do computador, interagindo com o jogo, né, do que com as turmas que eles estão inseridos, né? Que eles, na verdade, se sentem, né, muitas vezes não pertencendo. E no jogo eles se sentem pertencendo. E eles têm, muitos deles, facilidade com os jogos. Então a gente tem um caso emblemático no médio, que é o Thiago, que ele ensina aos outros alunos a jogar, né? Então ele traz as táticas, né? Ele traz formas de encarar o jogo. E aí tem o Fano também, que é um outro aluno de inclusão. Os dois jogando junto é lindo de ver a interação, né, deles, a conversa, o Thiago explicando para o Fano curtindo aquele momento, né, onde eles estão trabalhando juntos no game, em busca de um mesmo objetivo, né, de parceria. Então você vê que facilita muito o contato, a comunicação, tanto entre alunos não típicos, né, de inclusão, quanto com alunos de inclusão e alunos que não são de inclusão, né? Você vê que eles conseguem se mobilizar e fazer parte daquela equipe e se sentir pertencentes através do jogo e das experiências que o jogo pode oferecer, né? E aí, tem vários jogos que eu amo para utilizar no ambiente escolar, mas um dos jogos que eu mais gosto, porque eu acho que é um jogo completo em muitos aspectos, é o Clash Royale. A gente falou e não falou de jogo nenhum. Assim, além do Gris, no Gris a gente não falou de outros jogos. Então, o Clash Royale é um jogo fantástico. É um jogo que ele permite cooperação, ele permite estratégia, né? Ele permite a questão de administração de recursos, a questão de lidar com uma comunidade, de saber dividir, né? A gente tem as questões de doação no clã, o clã tem regras, você tem que coordenar um bom funcionamento do clã, você tem que ser proativo para o clã ter mais benefícios, para o clã conquistar mais prêmios, né? Então você tem que se mobilizar os outros participantes do clã, você tem que ajudar eles, e também tem a questão da competição, né? A gente trabalha muito com a questão da competição, a questão de lidar com a derrota, com a frustração, né? Com a experiência também não tão mais negativa de perder, né? Entender que em cada movimento, que em cada derrota que você também tem um aprendizado, você tem um ganho que se transforma, e que no jogo, isso que é legal do jogo, você vê o ganho muito facilmente. O jogo te fornece estatística, o jogo te fornece o feedback rápido, rico, o jogo te traz uma série de informações que você consegue pegar na hora e mostrar, né? Então aquele aluno que ficou bravo, que está sempre irritado, tô percebendo que você está irritado? Já parou para pensar por quê? Como é que a gente vai trabalhar isso? Bom, quando você está irritado, olha só os seus resultados, são melhores ou piores? E a gente consegue usar toda essa experiência para começar a trazer pequenos feedbacks, né? Que é o meio, né? Você atuando no meio e o meio trazendo, né, de volta para você, e você podendo usar isso tudo na construção de consciência, conhecimento, reflexões e desenvolvimento, né? Então, o Clash é muito legal nesse aspecto. Então, a gente vê eles se mobilizando enquanto grupos. A gente fez um campeonato de um evento, mas a gente fez um campeonato no ano passado, né? No ano passado, com o Clash Royale. Aí a gente formou as equipes. E aí os grupos discutindo estratégias, trabalhando juntos. E aí depois fazendo toda a questão do quem perdeu e quem ganhou, fazendo toda a reflexão, onde a gente errou, onde a gente falhou, por que o time que ganhou ganhou, o que eles fizeram de certo, o que a gente fez de errado, analisando tudo, e o jogo dando um monte de informações para facilitar essa visualização, né? E eles chegando em uma série de conclusões
importantes para eles, né? Pô, a gente não se comunicou, não faltou comunicação. Você viu como é importante? Aquele grupo conversou mais, eles conseguiram corrigir o caminho, corrigir, tomar decisões mais acertadas no meio do caminho, corrigir problemas que detectaram. Ou eles fizeram uma melhor leitura do jogo, perceberam que a gente foi constante com os decks, montaram uma estratégia para ser combativo, né, combater a gente. Então eles foram ganhando uma série, a gente foi trabalhando uma série de questões, habilidades, que são fundamentais nos dias de hoje, né, no mercado de trabalho, no convívio social, né, e a gente vai pontuando e debatendo isso posteriormente, vai ressaltando, né, como isso acaba chegando em outras frentes, né, e o jogo só deixa isso mais evidente, e é mais rápido também, você consegue ver, e hoje o que desmotiva muitos alunos essa questão do muito longo prazo. Puta, eu vou ter que terminar minha faculdade, mas será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir chegar até lá, até o fim? Será que eu estou aprendendo? É tão difícil. E o jogo mostra que, de uma forma muito rápida e intuitiva, que ele é capaz de melhorar. Se você melhorou aqui, ó, no jogo, o jogo te dá esse feedback rápido, o que te impede de melhorar em qualquer outra coisa que você queira fazer? É lógico, a gente tem que criar um paralelo. Algumas coisas levam mais tempo, outras menos. Cada um alguns alunos têm dificuldades. E aí a gente fala de inteligência emocional. A gente começa a falar, e aí tem a ajuda da Roxane, que é psicóloga, começa a falar de se reconhecer, de entender os seus limites, de aprender sobre você, de estar consciente, né, das suas ações, do que você está sentindo, das suas emoções, de poder intervir para ter um resultado melhor, para poder articular melhor aonde você está inserido, de amor próprio, né? Então, assim, não consegui agora, é uma limitação que eu tenho hoje. Vou trabalhar, vou superar. Teve um caso muito engraçado de um aluno, engraçado e bom, né, de escutar, né, que a gente tava falando sobre autoestima, tal, colocando os tabus e relacionando alguns jogos aí eu trouxe dança. Trouxe dança para ficar mais palpável para alguns. E aí ele meio que falou, putz, eu não sei dançar. Não gosto, tal, tipo, né, as experiências que eu tive foram negativas, tal. Eu falei, olha, se você não tentar dançar, não criar situações positivas para você dançar, praticar, talvez você tenha que criar um ambiente controlado, talvez para você não sentir tão o impacto disso, talvez, né, de estar se expondo e trabalhar isso. Mas se você não dançar, você não vai aprender, entendeu? Então você precisa se expor, né? As emoções estão ali, elas vão vir à flor da pele. Você tem que internalizar, entender que você está num processo de evolução, de aprendizado e dar as caras, né? Eu falei, é difícil. Aí 2 dias depois ele falou que teve uma atividade de um professor que era a dança. E ele já tinha dado essa atividade anteriormente e ele não participou dessa atividade. Ele falou, Hélio, aí ele mandou um áudio, falou, Elião, ó, da nossa aula, da nossa conversa, da gente trazer, e eu ver também como eram nos jogos e tudo mais, eu teve uma atividade do outro professor que era a dança, ele já tinha dado essa atividade antes e eu não fiz o vídeo, porque, eu não gosto, tudo mais, eu não me sinto bem, e depois da nossa aula eu fiz questão de fazer, eu fiz o vídeo, mandei, e não foi tão ruim quanto eu pensava que seria, e eu vi que é um processo, aí ele me mandou o vídeo, eu falei, manda o vídeo. Mandou o vídeo, falei, tá melhor que eu, se você viu eu dançar, rapaz. Mas é isso, é se propor a fazer, é entender que é um processo, né? E aí a gente consegue linkar tudo isso com os jogos. É lógico, sem forçar a barra, sempre mostrando qual é a intenção, não é jogar por jogar, não é jogar para ganhar, não é condicionar o aluno a pensar que é sempre uma questão de vitória, de eu vou fazer isso porque eu vou ganhar, eu vou ser melhor que o outro, não. Ele tem que entender qual é o ganho dentro daquela atividade, tem que ser um ganho significativo, né? A gente tem uma preocupação com isso, tem que ser saudável, né? Hoje quando, até voltando para uma outra coisa que vocês falaram, é o seguinte, a gente hoje tem os jogos se massificando no ambiente escolar, né? Mas existem também os jogos sendo usados de forma errada. Mas não dá para julgar o educador, porque o educador ele está vendo essa tendência e ele está tentando
tentando trazer isso também, se atualizar. Os educadores, a gente como educador, a gente sabe que é uma eterna busca por atualização, por renovação. Então, assim, a gente vê que tem muito ainda, muito movimento errado, mas num movimento legítimo, né, de tentar dominar esse universo, né? Então eu vejo que tem muito isso acontecendo hoje, tá chegando, só que assim, esse aprendizado ele acaba às vezes frustrando os alunos, acaba frustrando o próprio educador. Então assim, né, até aproveitando para dar um recado, né, para quem trabalha com educação e quer trazer os games, quer gamificar, é um processo difícil de dominar, não é tão simples. E a dica que eu dou é joguem jogos diversos, né? Utilizem os jogos, abram a mente para vocês jogarem por um tempo, porque vocês vão começar a ver as mecânicas, vocês vão começar a internalizar e vocês vão começar a fazer os links com as disciplinas, em formas que você pode utilizar os jogos para linkar um assunto que você tem, ou até gamificar uma aula, né? Então, de qualquer tipo. Não gosta de jogo digital, tela, joga. Qualquer um consegue jogar? Né? Qualquer um consegue jogar? Consegue, qualquer um consegue. Até o Carlão, que está assistindo aqui a live, que é torcedor da Portuguesa, é um espécie rara. Ele consegue jogar? Carlão, na verdade, eu acho que tem que jogar até para esquecer a Portuguesa. Porque ser torcedor da Portuguesa hoje é algo, né? É sofrência. Realmente é muito amor. Consegue com certeza, Carlão. Pode jogar. Tira aí a família, chama a família. Você falou de dança aí, eu queria dizer aqui, ó, só para registrar que quem dança muito é a irmã Tânia, que está assistindo aqui, que eu já vi ela dançando. Viu? Dança muito bem. E aí, ó, um jogo de dança aí, irmã. Você vai detonar aí, viu? Bom, já estamos com 1h e 11 minutos de live, né? Vamos caminhar agora para os finalmente, né? Grande Hélio, gostaria que você falasse as suas palavras finais aí, por favor. Legal. Eu agradeço o espaço, agradeço o convite. Eu acho que games é um assunto que dá para expandir muito. Eu também estou só aprendendo, estou só arranhando a superfície, né? Tem possibilidades infinitas e eu acho que dentro do ambiente da educação acadêmica, o que é muito legal que eu vejo é a questão da troca, né? Eu acho que a gente, em relação a todos os temas, mas em relação a games também que está começando, acho que a gente precisa, né, começar a ter mais canais para poder abrir e falar sobre esse assunto. Então, eu agradeço o convite e a abertura para a gente debater um pouco mais, trazer o assunto em pauta, né? E eu fico contente, né, de poder ter falado um pouco da minha experiência. Eu sei que tem muitos outros educadores que usam também com maestria e até gostaria muito de ter mais trocas né, nesse sentido. Eu acho que é bem importante. E é isso aí, obrigado e foi um prazer estar com vocês aqui, amigos. Suiane, quer falar, quer ter uma palavra final? Queria agradecer ao Hélio, né, a disponibilidade dele. Quando o convite foi feito, ele aceitou assim de cara, né? E eu, como educadores que somos, né, que nós somos todos educadores, eu acho que é sempre importante a gente estar discutindo as tendências, as novidades e tudo que vem para agregar no nosso aluno, agrega nas nossas práticas e agrega no que a gente quer construir. Então, assim, acho muito importante que a gente traga essa discussão, que a gente continue com essa discussão, né? E muito obrigada, Ela, em nome da Policult, pela sua disponibilidade, por toda essa simplicidade, do jeito que você fala, a gente entende assim, né? Entende, acha tudo lindo e diz é possível e dá certo. Vai dar certo. E se está dando certo na escola do Hélio, tem que dar certo nas outras escolas também. Você vai, com certeza. É isso, gente. Obrigada. Obrigado pelas palavras. Todos esses professores aí, lindos, maravilhosos, que estão aí assistindo a live, prestigiando aí o nosso convidado, né? Olha, só que a principal pessoa que está assistindo... Gente, viu? Mas assim, a principal pessoa que está assistindo aqui é a dona Lira Munhaz.
Opa, essa é. Ó, Essa aí tem moral. exatamente. Aí só é a base de tudo, né? Quem Dona deu, Lira Munhais, aqui um abraço. quem deu possibilidades de chegar até aqui foi ela e o senhor Deolinda, né? Que Aí, ó. foram a base aí de tudo. Tá ok, gente. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. É.